Salve, senhoritas e cavalheiros. Estou muito feliz de estar de volta às nossas atividades. Estou com muita saudade de vocês, não é? Mas um momento agora que é de exceção. Estamos vivendo uma situação inusitada em que somos obrigados a ficar afastados de quem a gente gosta, não é? Mas veja só, uma coisa que eu costumo dizer é que o ser humano tem a favor de si essa capacidade de adaptação. Ou seja, diante da adversidade, a gente tem condição de corrigir o rumo, corrigir a rota, não é? Mudar comportamento e se adaptar muito bem, tá certo? Espero que todo mundo esteja em casa, guardado e com saúde, que é o mais importante. Bom, o que é que nós vamos fazer hoje? Eu estou gravando esse videozinho, que é o primeiro para a gente, não é? E a minha intenção foi fazer primeiro um resgate metodológico. Já faz algum tempo que nós não temos aula, não é? Então a gente vai fazer o resgate de um dos assuntos que a gente viu, que é considerado por boa parte dos alunos como um assunto complicado, difícil e que sempre está presente no SSA, tá certo? O assunto é esse aqui, ó, pessoal. Estrutura geológica, idade dos terrenos, solo, origem, formação, classificação dos principais problemas do solo do Brasil, certo? Veja, hoje, especificamente no nosso vídeo, eu só vou falar da estrutura geológica, da idade dos terrenos, características gerais, comportamento, mostrar alguns exemplos para vocês. Solos, origem, formação, classificação e principais problemas vai ficar para um segundo encontro, tá certo? Bom, dito isto, bora nessa. Coisa a fazer é relembrar um pouquinho do que é uma estrutura geológica, certo? A estrutura geológica é o arcabouço, é a base sobre a qual o solo e o relevo se sustentam. Existem três tipos de estruturas geológicas no planeta, certo? Nós temos os escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos, certo? Bom, o que é que nós vamos fazer na nossa aulinha? Nós vamos discutir qual é o comportamento da estrutura geológica do nosso país. O que é que nós encontramos aqui, como encontramos aqui, tá certo? A primeira coisa que nós temos que ver é que no nosso país a gente tem dos três tipos apenas dois tipos de estruturas. Dois tipos, não é? Nós temos os escudos cristalinos, certo? E aí, por favor, lá em cima, ó, quando a gente fala em escudo cristalino, a gente está falando naquela parte da estrutura geológica mais antiga do planeta. Ela data do aparecimento, do resfriamento do nosso planeta, certo? No caso do Brasil, nós temos rochas desse escudo cristalino datando de duas eras diferentes. A mais antiga, que é o Arqueozoico, o Arqueano, chamado escudo arqueano brasileiro, não é? E a segunda é o escudo proterozoico brasileiro, certo? Embora eu tenha rochas de idade diferentes, elas pertencem ao mesmo a uma mesma classificação, que é escudo cristalino, certo? E são rochas que facilmente ultrapassam 1 bilhão de anos, certo? Somados os dois, tanto o escudo arqueozoico quanto o escudo proterozoico, aqui no Brasil nós temos algo em torno de 36% do nosso território, certo? Eu sei que às vezes, falando assim, fica difícil da gente saber, entender o que danado é isso. Mas quem mora em Pernambuco é privilegiado nesse aspecto, porque pode encontrar com parte desse escudo aparecendo, não é? E ele vai ter esse aspecto. Estão vendo? Veja, essa imagem aqui não é de Pernambuco, não, tá? Essa imagem eu catei aí na internet e
é de um lugar úmido, consegue se ver pelo tipo de vegetação, não é? Mas é apenas para que vocês tenham uma ideia de como o escudo cristalino se apresenta, não é? Ele parece aquela estrutura velha que brota do terreno, sai da terra, não é? Já houve pesquisadores aqui em Pernambuco, estudiosos aqui, a saudosa doutora Raquel Caldas Lins, né? Minha professora muito querida, ela e professor Gilberto Osório, eles diziam que isso é como o esqueleto da Terra sendo exumado. Ou seja, tudo isso aí que vocês estão vendo, todas essas montanhas, um dia já estiveram escondidas, não é? Ou então foram bem mais altas. E com o desgaste, elas vão assumindo essas feições aí, tá certo? Bom, vamos lá. O segundo tipo de estrutura geológica que a gente encontra no Brasil é essa daqui, ó. São as chamadas bacias sedimentares. Veja, se lá atrás nós vimos que os escudos cristalinos somados formam 36%, o resto será de bacias sedimentares, portanto 64%, certo? Só para que a gente entenda direitinho. Uma bacia sedimentar, ali em cima, ó, não é? Vai ser uma estrutura geológica formada pelo acúmulo de detritos, sedimentos, provenientes de regiões mais altas, que são conduzidos, carreados para baixo, não é? Ou pela gravidade, ou pela ação da água, ou pela ação dos ventos, e vão se acumulando nas depressões do escudo cristalino. Então, vê bem, os escudos, relembrando um pouquinho, são aquelas estruturas mais antigas, não é? Que, por conta disso mesmo, sofreram um grande desgaste. Durante esse desgaste, o que nós tivemos foi a geração de um sedimento que é transportado ou pela gravidade, ou pelo vento, ou pela água, não é? E ele vai sendo, como se diz, vai sendo depositado no fundo dessas bacias, certo? Dessas depressões, criando paisagens como essa. Pessoal, esse desenho aí, essa imagem, perdão, ela não é do Brasil, certo? Mas foi uma imagem que eu achei que ilustra bem o que seria uma bacia sedimentar. Se vocês olharem ao redor, não é, dessa região plana, nós temos uma região muito elevada, certo? Essa região elevada vai ser a doadora de sedimentos. Esses sedimentos vão descer e vão se acumular aqui embaixo, certo? E isso aí vai formar um tipo de estrutura geológica conhecido como estrutura estratificada. Estratificado, extrato com S, viu? Estratificado significa dividido em camadas, certo? Agora imaginem que a gente tivesse uma faca e fosse capaz de cortar isso daqui para dar uma olhada para ver como é que funciona. O tipo de rocha que nós encontraríamos seria mais ou menos assim, ó. Estão vendo? Não é? A gente tem aqui, obviamente, isso não é no mesmo lugar, isso é em outro lugar, não é? Mas eu peguei essa figura aqui porque ela deixa bem claro como as rochas sedimentares são formadas pela deposição de camada após camada, né? Que são bem visíveis nesse caso aqui específico, ó, nesse caso específico, por causa da mudança de cor entre as camadas, né? A gente pode dizer algumas coisinhas sobre essa formação aí. Uma delas é que a bacia sedimentar onde esse tipo de estrutura foi formada, né? Esse tipo de rocha foi formada, foi uma bacia que passou por um longo período de tranquilidade, ou seja, ela não teve nenhum tipo de movimento, ela não basculou, né? Porque às vezes elas fazem assim. Isso aí a gente pode dizer pela espessura das camadas, não é? Uma espessura quase que regular. A gente pode dizer pela horizontalidade das camadas. As camadas são praticamente horizontais, certo? Além disso, olhando para esse tipo de rocha, a gente tem condição de dizer não só de qual material essas camadas são feitas, mas é possível saber também que tipo de ambiente, qual era o tipo climático dominante na época, se é um depósito fluvial, se é um depósito lacustre, né? Essa diferenciação de cores nos permite ver tudo isso, tá certo? Pessoal, o terceiro tipo de estrutura geológica que a gente vai ver não tem no Brasil, tá certo? Mas é bom a gente relembrar o assunto do primeiro ano, não é? Sedimentar mais esse conhecimento, porque pode ser que apareça em algumas das provas que a gente vai fazer, tá? E aí, essa estrutura são chamados dobramentos modernos, que também podem ser chamados de
dobramentos terciários, dobramentos recentes, dobramentos orogenéticos, né? E por aí vai. Pode ser chamado de relevo plástico, tectonismo plástico, não é? Tem vários nomes para isso. Vê, todas as vezes que a gente falar nesses dobramentos, eles serão responsáveis pela formação de grandes estruturas em rochas que são pouco resistentes. Ou seja, essas rochas, quando são submetidas a uma compressão, elas conseguem se dobrar, certo? Antes de quebrar, obviamente, porque se essa compressão for muito grande, vai chegar um ponto que ela vai romper, né, a plasticidade da rocha e essa rocha vai se partir, tá certo? Bom, que tipo de rocha é esse? Bom, nós temos aí algumas rochas magmáticas, algumas rochas sedimentares, algumas rochas metamórficas. Dependendo do tipo de rocha, não existe uma regra, a não ser a de que essas rochas precisam ser plásticas, ou seja, ter capacidade de se deformar, tá certo? O interessante é que quando essas dobras são muito grandes, muito numerosas, elas podem formar um dos tipos de paisagens mais bonitos que a gente tem no planeta Terra, que são as chamadas cordilheiras, não é? As cordilheiras recentes, as cordilheiras terciárias, como o Himalaia, por exemplo, como as Rochosas, por exemplo, como os Alpes na Europa, não é? Mas o melhor exemplo, até pela proximidade a proximidade regional, a proximidade geográfica com o Brasil, é a Cordilheira dos Andes, tá certo? Veja, o tipo de terreno que vai ser formado por conta disso vai ser assim. Observem, isso também não é no Brasil, viu, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que isso aí não tem no Brasil, não é? Então, vê só. Esse terreno é completamente dobrado. Estão vendo? Essas rochas sofreram uma compressão lateral, não é? Isso formado pelo deslocamento de grandes placas. Como essas rochas têm plasticidade, elas se dobraram, não é? E ao se dobrarem, formaram essas estruturas aqui que se elevam, às vezes, a milhares de metros acima do nível do mar, tá? Pessoal, essa última parte aqui da apresentação vai ser para que a gente discuta o porquê do Brasil, do ponto de vista geológico, ser tão monótono, não é? Nós nem temos vulcões ativos, nós não temos terremotos violentos, por favor, cuidado com isso. Há vulcões no Brasil, mas todos extintos, não é? E temos terremotos, sim, mas que raramente provocam prejuízo, porque são terremotos muito discretos. Existe até uma grande quantidade de terremotos, não é? A gente tem uma quantidade grande de eventos, inclusive aqui em Pernambuco, mas todos eles, ou pelo menos a maioria deles, bastante fracos, não é? E isso decorre do fato de que, não é, o Brasil está localizado, olha lá em cima, o Brasil está localizado do ponto de vista geológico na porção chamada de centro-oriental da placa tectônica sul-americana. Uai! Digam isso sem respirar 4 vezes. O que acontece é o seguinte, ó, o Brasil, do ponto de vista geológico, está localizado ali, ó, estão vendo aqui, ó, o mapinha, ele está localizado ali, ó, na região central das placas sul-americanas. Isso faz com que a gente fique distante o suficiente das bordas ativas dessa placa. Observa que ali, entre a América do Sul e a África, existe uma zona de separação entre placas. Então, se vocês puderem imaginar, voltar a fita dessa imagem aí, vocês imaginem que o Brasil já esteve encaixado lá na África, não é? E que há uns 200 milhões de anos, mais ou menos, esse processo de separação começou, e começou lá pelo sul do país, certo? Destacando o que é hoje a América do Sul do resto da África. Bom, daí para lá esse processo continuou, não é? Estamos nos afastando da África, perdão, na razão de mais ou menos 1 centímetro por ano, não é? Lembrando que estamos falando de placas tectônicas gigantescas, portanto, esse 1 centímetro por ano é uma coisa expressiva, não é? Mas como a gente está se afastando, nós estamos ficando também cada vez mais distantes dessa zona que fica bem no meio do Oceano Atlântico aí, ó, não é? Que é uma zona de muita atividade geológica,
onde há terremotos e onde há principalmente cordilheiras vulcânicas ativas. Por outro lado, do outro lado da América do Sul, nós temos, não é, uma outra placa que é um pedaço da chamada placa do Pacífico, é uma placa chamada de placa de Nazca, né? Só para que a gente saiba, o Nazca é uma região ali do Peru, onde houve um povo Nazca também, um povo Paracas, né? E tomaram Nazca é um deus também, né? Bom, uma série de coisas. Bom, o que é que acontece? A tal placa de Nazca, melhor dizendo, ela vai e segue para leste, batendo contra a placa sul-americana que está indo para o oeste. Só que a gente precisa lembrar que nessa porção da América do Sul, que vai desde a Argentina aqui embaixo até lá em cima, a fronteira da Colômbia com a Venezuela, nós temos uma cordilheira chamada de Cordilheira dos Andes. E só para que a gente lembre, volte um pouquinho àquele outro slide que nós vimos. Estão lembrados que a Cordilheira dos Andes é formada por dobramentos. Esses dobramentos só ocorrem em rochas com grande plasticidade, ou seja, capacidade de se deformar. Portanto, esse impacto, quando ele ocorre, não é? Ele faz com que essas rochas se deformem, dobrem e absorvam a energia, não passem para o resto da placa. É por isso que aqui no Brasil a gente sim sente, não é, alguns terremotos, principalmente na zona fronteiriça ali, ó, perto da Bolívia, perto do Peru, perto da Colômbia. É comum a ocorrência de tremores, mas de tremores que são secundários, terciários, reflexos dos tremores andinos que são mais violentos, certo? Só para relembrar, o Brasil não tem grandes terremotos, não tem vulcanismo ativo, não é? Por conta da sua posição centro-oriental na placa sul-americana, que faz com que o nosso país seja protegido, esteja suficientemente distante das bordas ativas, geologicamente ativas desta placa, certo?